Então, primeiramente, boa tarde a todos. Estamos começando aí mais uma edição do Impulso Talks. Dessa vez a gente vai fazer em parceria com a Justiça do Trabalho. Nós temos hoje 3 TRTs aqui, o pessoal da 5ª região, da 11ª e da 19ª. A gente vai conversar um pouco sobre as práticas de DevOps dentro dessas organizações, o que tem usado de ferramentas, de metodologias, como tem acompanhado aí o ritmo das tecnologias que vão aparecendo, enfim, aí a gente vai bater um papo bem legal e a ideia é que a gente possa aprender com o que os outros estão fazendo e também compartilhar um pouco de conhecimento, também isso é ser muito legal, ver casos de uso, por mais que sejam todos na mesma área, às vezes uma ferramenta tem atendido um TRT que não tem atendido o outro, e outras pessoas que estiverem nos assistindo através do YouTube ou através das redes sociais também podem tirar algumas ideias aí bem legais e colaborar com outras metodologias, enfim. Então, como vai funcionar um pouquinho para a gente organizar aqui? Vai ser por ordem de apresentação das TRTs, né? Então, vai começar o pessoal do TRT 5, que está nos assistindo ali no auditório, o pessoal do TRT 11, o pessoal do TRT 19. Vão ser talks ali de 15, 20 minutos, mais ou menos, onde eles vão estar apresentando essas coisas que eu estava comentando. Também, antes da gente começar, explicar um pouquinho o que é Impulso Network e o que são os Impulso Meetups. A Impulso Network é uma comunidade de tecnologia, onde a gente já tem aí mais de 15 mil pessoas reunidas para compartilhar conhecimento. A gente tem um chat onde o pessoal conversa sobre DevOps, sobre Python, JavaScript, gestão de projetos, enfim, uma comunidade bem engajada, onde a gente busca fazer várias iniciativas de engajamento, pensando sempre no crescimento profissional e o crescimento enquanto pessoa, né? Então, a gente organiza meetups, a gente organiza eventos, cursos, a gente apoia comunidades, a gente faz parcerias, a gente tem um clube bem extenso de benefícios, desconto em café, desconto em cerveja, desconto em passagens aéreas, enfim, a gente busca fazer uma série de coisas que vão trazer ao profissional aí uma mudança na vida dele. Todo mundo sabe que networking é uma das ferramentas mais legais para você crescer profissionalmente, enquanto pessoa também. Então, a gente busca fazer isso de uma forma aberta, gratuita. Então, se você quiser, entre lá na comunidade. O link vai estar aqui no chat, a Thaís vai colocar daqui a pouquinho. O link para você conhecer a comunidade e os eventos que a gente organiza. E esse formato que a gente faz aqui de talks é muito legal porque a gente sempre aprende muitas coisas com pessoas aí que se dispõem a compartilhar conhecimento. Então a gente vai fazendo esse formatinho, 3 talks. Se você tiver alguma dúvida, você pode usar o chat aqui do lado, né, ou aqui embaixo, ou você pode também ligar seu microfone e fazer a pergunta. A gente só pede realmente que você espere a apresentação acontecer para tirar sua dúvida, ou no final do evento também, quando acabarem as 3 talks, aí a gente vai fazer algo aí mais liberal, por assim dizer, onde a gente vai poder conversar, bater um papo e interagir bastante. Beleza? Sem mais delongas, então, falei demais, vocês não vieram para me ouvir, vocês vieram para falar de DevOps, ouvir falar sobre DevOps. Então eu vou passar aí a palavra para o pessoal do TRT 5 que vai estar fazendo a apresentação. Beleza? Pronto. Valeu, Luiz. Vou assumir aqui o microfone, tentar compartilhar aqui a apresentação. Todo mundo enxergando aí, beleza? Perfeito. Pronto. Vamos lá. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Matheus Andrade, sysadmin do TRT 5ª Região. Estou aqui com o André Muniz, líder de desenvolvimento, e a gente vai tentar em 15 minutos aqui contar uma história de pouco mais de 2 anos na nossa jornada rumo às práticas DevOps. A nossa história começa lá mais ou menos em 2017. E um marco inicial importante que a gente considera foi a reformulação nas equipes de trabalho de infraestrutura. As equipes elas foram reformuladas, pessoas realocadas, novos chefes indicados, e isso foi uma mudança que deu muito certo, particularmente na nossa equipe, a equipe que administra servidores de aplicação, porque logo de cara a gente percebeu uma sinergia muito grande entre todos os membros. Os hard skills estavam presentes entre todos os membros e bem distribuído entre eles e as áreas de TI. Os soft skills, importantíssimo também, estavam bem encaixados e presentes entre os membros. Isso deu uma motivação muito forte em evoluir, em melhorar os nossos processos internos. Então, a primeira grande transformação, quando a gente fala de DevOps, foi pessoas. Falar de DevOps é falar de pessoas. Anota aí, viu?
O primeiro grande trabalho que a gente teve foi reconhecer o famoso Muro da Confusão. Né? Para quem não conhece, dá uma pesquisada na internet depois sobre o Muro da Confusão, mas é exatamente aquela, abre aspas, rixa entre devs e operações. A gente também precisou reconhecer que existiam e existem silos na nossa organização, na nossa TI. Alguns silos difíceis de ser quebrados, né, ligados a uma cultura organizacional muito forte, enraizada, até ao próprio serviço público, né? Só que a gente resolveu encarar o desafio e derrubar, quebrar os silos que fossem possíveis. Mas tem um colega meu aqui de TI na Bahia, não sei se ele está assistindo aí, ele sempre fala, quem quer fazer uma festa precisa arrumar a casa primeiro. Então, se a gente queria evoluir, entregar mais valor, a gente precisou arrumar a nossa cozinha, a nossa festa. Olhar internamente para os nossos processos internos e evoluir. A essa fase, a gente chamou muito lá em 2017 de infraestrutura ágil, acho que é um termo também conhecido pela galera. Então, a gente passou a fazer infraestrutura ágil, arrumar a nossa casa, fazendo gerência de configuração. A gente escolheu o Ansible como ferramenta e usamos até hoje. A gente passou a tratar infraestrutura como código, né? Sysadmin desenvolvendo, e se a gente passa a desenvolver, a gente passa a ter que versionar código-fonte, a gente passa a ter que ter um fluxo de desenvolvimento, seja features, branches, trunk-based development, estrutura de assets como merge requests, pull requests. A gente passou a vislumbrar e a fazer automação no provisionamento, sejam em máquinas virtuais com Ansible, sejam em containers com Docker Files. E isso tudo foi abrindo caminhos para a possibilidade de a gente ter uma esteira de automação hoje em dia. A possibilidade também de a gente começar a conversar sobre métricas, sobre como medir a nossa infra, a nossa aplicação e, quem sabe, até como medir o nosso negócio. Até testes de infra depois a gente começou a conversar. E depois de algumas iterações, a gente percebeu que algumas dessas etapas foram ficando maduras no estágio inicial e foi aí que a gente percebeu que a gente estava pronto para conversar com a equipe de desenvolvimento. Bom, Matheus falou um pouco da jornada aí da Infra, né? Meu nome é André Muniz, eu sou aqui do TRT5, eu sou chefe da seção aqui de desenvolvimento de sistemas judiciários e, como o Matheus falou, há pouco mais de 2 anos aí a gente começou a conversar mais sobre essa questão de DevOps, né? Como é que foi? Eu vou contar um pouquinho como é que foi a jornada aqui no desenvolvimento, né? Então, vamos lá. Como é que era o nosso cenário, né? Antes a gente estava imerso aqui nos nossos sistemas legados. No TRT5, a gente trabalhava basicamente com o Oracle Forms, né? E o Oracle Forms tinha um padrão bem peculiar, né? Para a gente poder desenvolver e fazer implantação. A gente estava muito mais ligado na infraestrutura com o pessoal da área de banco de dados e a gente não conversava muito com o pessoal de servidores de aplicação, né? Eles cuidavam de outra parte dos sistemas aqui. Só que aí o que aconteceu? A gente, de 2010 para cá, houve concurso aqui no TRT5 e muita gente nova entrou. E com esse oxigênio novo aí, a galera começou a querer desenvolver sistemas para web, né? Basicamente usando a plataforma Java. E a gente começou a desenvolver sistemas nessa área. E assim, a gente começou a conversar também sobre microserviços, né? Quando a gente começou a fazer essa parte de sistemas web Java, a gente começou aqui no TRT5 a vislumbrar, não, a gente precisa ter uma arquitetura, a gente pensava em arquitetura baseada em serviços para resolver aqui nossos problemas. A gente via que muitos sistemas eles tinham pontos em comum a serem resolvidos, e a gente imaginou que uma arquitetura de serviços ia ajudar bastante aqui a gente. Então a gente estava num cenário que a gente não lidava com servidor de aplicação e começou a ter que lidar com isso, né? Servidor de aplicação, né? Então, o que aconteceu? A gente fez alguns cursos aqui na parte de ágil, né? Desenvolvimento ágil. Basicamente o Scrum, e depois a gente fez outros cursos. Mas, então, a gente, no desenvolvimento, a gente começou a adotar algumas práticas, por exemplo, reunião diária, quadro Kanban, e entrega de valor, né? Trabalhar com entrega de valor, não tentar fazer o sistema com um escopo fechado. E a gente sentia que a parte da infraestrutura não tava tão coesa com a gente nesse sentido, né? Do ágil. Então, o que a gente vê? A gente... Opa.
Clicou aí, Matheus, mudou? Não, só fecha Pronto. essa junta. Aí. A gente viu que a gente tinha começou a ter uma dependência maior com a equipe de infraestrutura aqui de servidores de aplicação. Né? A gente, quando estava desenvolvendo lá no Forms, a gente não pensava em servidor de aplicação, em clusterização, em Apache. E aí, quando a gente começou a entrar nesse mundo, o pessoal da infra perguntava, essa aplicação está preparada a clusterização, vai ter como é redundância de servidor? Eu falava, o que é isso? Eu não tô acostumado com isso, né? Então, a gente viu que a gente precisava conversar mais, estar mais ligado com o pessoal aqui de infraestrutura que cuidava do servidor de aplicação, né? Principalmente nessa parte de serviço, né? Microserviço. E aí, o que a gente viu? Existia uma grande diferença quando a gente estava programando na nossa máquina, desenvolvendo o software na nossa máquina, e quando a gente ia botar a aplicação em produção. Muitas vezes o sistema estava funcionando, né? Quando a gente está desenvolvendo a nossa máquina, beleza, tá ok, fez os testes, vamos lá jogar para um servidor de homologação ou de produção. Quando jogava para o servidor, não funcionava, né? Dava problema, faltava alguma coisa, alguma dependência que não estava instalada no servidor, ou às vezes até questão de liberação de firewall, que a gente não estava prevendo antes, né? Que assim, no mundo legado, mais ou menos a gente estava fechado ali no banco de dados e os sistemas não conversavam uns com os outros, muito nessa parte de serviço, nem com os sistemas externos ao TRT. E aí, quando a gente começou a fazer essa parte aí para web, Java, os sistemas começaram a se conversar e conversar com o mundo externo. Então, precisava se preocupar também com a intercomunicação dos sistemas com o mundo lá fora. Né? E aí, a gente enxergava um entrave bem importante da etapa de desenvolvimento para colocar a aplicação em produção. E, geralmente, a gente encontrava problemas nessa fase. Então, foi aí que a gente começou a conversar aí com o Matheus, com a galera, para ver como é que a gente poderia agilizar esse processo. E foi nesse momento, então, que a gente percebeu que as necessidades das equipes de desenvolvimento, fazendo desenvolvimento ágil, pensando em microserviços, em arquiteturas webs, e a gente também querendo entregar mais valor, que a gente percebeu que a gente precisava conversar e fazer DevOps, porque as nossas necessidades e os objetivos eram os mesmos. Todos nós queríamos entregar valor com rapidez, segurança e confiabilidade. A gente quer proporcionar um alto nível de automação, monitoramento, controle e segurança em todos os processos de desenvolvimento e de entrega de softwares no TRT5. Agora, como é que a gente faz isso? É só olhar lá para fora e ver o que as grandes empresas estão fazendo, mas não é o AC/DC que a gente escolheu para fazer, foi o CI/CD, técnicas do mundo lá fora existentes por grandes empresas. E o CI/CD, acho que todo mundo já conhece, é o famoso integração contínua, entrega contínua, implantação contínua. A gente começou a discutir em como fazer essas esteiras, como a equipe de desenvolvimento fazer integração contínua, que esteiras a gente poderia implementar, que jobs num pipeline automatizado. Então, versões de esteiras foram saindo. Hoje a gente tem builds de aplicações Java, builds de aplicações Node, a gente tem geração e empacotamento de aplicações, armazenamento em repositório. Hoje a gente tem a geração, build de imagens Docker, com armazenamento, release, tagueamento em registro interno. A gente tem um deploy em produção, em homologação, em ambientes de teste. Falta ainda muita coisa, é claro, a gente está no estágio inicial, como, por exemplo, testes, colocar testes em toda a cadeia do pipeline. Mas o nosso motor está ligado e aceso para 2020. E aí, para quem não conhece muito, quando você ouve falar em CI/CD, está lá várias definições, como a da Red Hat, trabalho conjunto de operações e desenvolvimento com métodos ágeis. Mas espera aí, eu estou falando de DevOps. E se você parar para prestar mais atenção, trabalho em conjunto, eu continuo falando de pessoas. DevOps é para pessoas. E aí o DevOps começa a trazer novos conceitos, novos princípios, né, como CAMS, como CALMS, C de cultura, A de automação, o M de medir, o L de Lean, o S de sharing, compartilhamento, o ICE com I de inclusividade, o C de sistemas complexos, o E de empatia. Aí você vem para um guru, que é o Gene Kim, falando do The Three Ways, como uma abordagem de implantação de DevOps na organização. E você percebe também que o DevOps ele é todo abraçado, né? Ele tem alicerces no Agile, no Lean. Você vai ver técnicas, palavras, conceitos como pós-mortem, blameless, cultura.
No final das contas, a gente está sempre vendo formas de trabalhar melhor com times, de lidar com pessoas, de melhorar a cultura organizacional da TI, né? E olha que eu nem falei de ferramentas, né? Porque muita gente acha que DevOps é Kubernetes, é Docker, é LK, é Prometheus. Eu não estou falando de ferramentas, eu estou falando de pessoas. Mas para quem quer ferramentas, DevOps está cheio. Olha uma brincadeira aqui da tabela periódica de ferramentas DevOps. É o que mais tem. Hoje, os times de alta performance têm ferramenta para tudo, para automatizar tudo, para aplicar todas as técnicas DevOps. Mas é tanta coisa para aprender, tanta coisa para estudar, para experimentar, para errar, para aprender mesmo, que a mente explode. Só que é nessa hora que você para, respira e sempre lembra. Baby steps, passos pequenos. E aí, André, conta aí para a gente um pouco que ferramentas a gente está usando hoje no dia a dia, que técnicas as equipes de Dev e de Ops estão fazendo. Beleza. Então, como o Matheus falou, a gente começou a conversar e ver quais eram os passos que a gente podia dar, né, pouco a pouco para atingir esse objetivo, né? Então, vou falar aqui um pouco das ferramentas bem rapidamente, não vou entrar muito no detalhe, mas, bom, a gente começou, Matheus, me corrija aí se eu estiver enganado, mas a gente começou, a primeira coisa que a gente implantou aqui foi o Nexus, né? Sim. Foi a primeira coisa que a gente pediu, o pessoal da infra, ó, vamos instalar o Nexus, vamos ver se a gente consegue automatizar a parte de geração dos nossos artefatos, colocar num repositório único, para evitar essa questão de ficar trocando arquivos soltos para lá e para cá, na hora que vai colocar o sistema em produção, né? Depois o Matheus começou a falar de infra como código, de Ansible, e a gente começou a ter algumas iniciativas em Ansible, né? E GitLab também, a gente não usava GitLab, a gente usava o SVN para versionamento de código. E coisas novas que estão vindo aí, né? Que é a parte do Docker, pelo menos aqui no TRT5, o Docker tem sido utilizado bem recentemente, né? A gente já tem algumas iniciativas aí rodando em produção com bastante sucesso. Tá? Na parte aqui de desenvolvimento, né, a gente trabalha aí bastante com Java, com Maven, com Spring, Eclipse, o framework Apache Camel, que a gente usa bastante no JPE, alguns microserviços nossos aqui. Na parte front-end, a gente tem aí o Ionic, para desenvolvimento de aplicativos móveis, né, desenvolvimento Android, tanto e Apple também. Ferramentas, plataformas da Red Hat, né, JBoss, né, ActiveMQ também do Apache. Enfim, uma série de ferramentas que estão inseridas nesse contexto aí, né, de microserviços e aplicações web e aplicativos móveis também, que tem norteado o desenvolvimento das aplicações aqui no TRT5. Baseado nisso aí que a gente tem, desse arcabouço de ferramentas, que a gente tem conversado com a Infra e ver como é que a gente pode, juntos, né, entregar valor mais rápido aos nossos usuários, às pessoas que estão buscando soluções aqui no TRT5. Né? E aqui, o que a gente começou a fazer? Né? A gente começou a fazer o que a gente chamava de bate-papo DevOps. De vez em quando a gente criou um grupo aqui, a gente usa internamente o Hangouts, a gente criou um grupo no Hangouts, pessoal de desenvolvimento e de aplicações. E aí a gente começou a marcar bate-papo DevOps, quando a gente queria conversar sobre alguma coisa, vamos ver o que a gente pode fazer aqui para melhorar essa entrega. E aí marcava com a galera, se reunia numa sala e tentava ver que iniciativas a gente poderia fazer, né, no desenvolvimento e na infraestrutura para poder proporcionar essa entrega de valor. E a gente começou a fazer reuniões de planejamento também, chamando o pessoal da infraestrutura, que eu acho muito importante. Hoje eu acho que não tem mais como ser diferente. A gente tem que pensar em incluir o pessoal da infra desde o início, não tem jeito. Você não pode começar a desenvolver um sistema novo sem pensar como é que você vai seguir adiante. Aqui. A gente tem, né, como a gente usa desenvolvimento ágil, a gente adota o quadro Kanban como uma ferramenta importante de decisão estratégica no decorrer do desenvolvimento. Aí eu digo, pessoal, que é o nosso tabuleiro de xadrez aqui, onde a gente joga o jogo todo dia. A gente toma as decisões em cima desse quadro aí.
A gente inseriu também ferramentas do Management 2.0 para dar um maior engajamento da equipe e proporcionar assim como é que se diz? Uma auto-organização. Se a gente conseguia transformar nosso time num time auto-organizado, né? Por exemplo, a gente fez no time do JTE um delegation board, a gente levantou algumas atividades aqui e viu o que o gestor deveria dizer, o que o time poderia dizer, e foi bem bacana essa atividade. Acho que integrou bastante, não só o time de desenvolvimento, mas também o pessoal da infra nesse cenário. Em termos assim vamos supor, capacitação, para fortalecer a parte técnica das equipes, a gente promoveu aqui um Code Dojo em maio desse ano, e a ideia é que tanto o desenvolvimento quanto a infraestrutura participasse. E a ideia é que uma pessoa que soubesse um determinado conhecimento técnico pudesse passar para o outro que soubesse menos. E aí foi bem bacana, que o pessoal da infra participou do desenvolvimento, então estava todo mundo junto aqui tentando resolver problemas juntos e um ensinando para o outro. Foi bem legal essa iniciativa. Participando em hackathons, a gente fez um hackathon interno aqui, em novembro do ano passado, com uma demanda que surgiu aqui, a gente precisava ter uma resposta rápida, então a gente fez um hackathon interno para essa demanda, e agora recentemente, né, teve o colega aí, Rafael, que participou do hackathon lá no TRT12, e ficou lá, a equipe dele ficou em terceiro lugar, e foi uma iniciativa bem legal. Isso serve para motivar, engajar as equipes, como o Matheus falou, a gente está falando de pessoas, tá? Então, assim, o DevOps ele tem muito mais a ver com a questão cultural do que com a questão técnica em si, pelo menos é isso que a gente acredita. Né? Então, para disseminar essa cultura, para disseminar o conhecimento, a gente tem promovido também palestras, talks aqui, tanto no TRT5 quanto fora. A gente tem tentado promover isso com diversas palestras aí que a gente tem apresentado, tanto na parte de infra, quanto na parte também de desenvolvimento que a gente tem feito aí ao longo desses 2 anos. Tá? Também aqui o pessoal tem ministrado alguns cursos internos, né? A gente tem promovido alguns workshops e eventos como esse, por exemplo, que a gente está fazendo agora, que é o Network. Aqui, esse evento está inserido no contexto do Network da CETIC. Então, periodicamente, a CETIC se encontra para tratar de algum aspecto técnico ou de uma ferramenta que a gente queira trabalhar. Tá? Participação em eventos fora do tribunal também tem sido bem importante aqui para a gente, nessa parte da disseminação da cultura DevOps. Eu e mais alguns colegas, a gente esteve recentemente lá num evento chamado Agile Trends Gov, que foi em Brasília, em agosto desse ano. Foi bem interessante lá, ele fala não só da parte do ágil, mas ele insere muito DevOps, está muito conectado com DevOps. Eu fiz um workshop lá que foi bem interessante, que era o DevOps com Lego, e foi muito bacana mesmo, assim, a forma como você vê que não pode estar desconectado, né, a parte de desenvolvimento com a parte da infraestrutura para você poder entregar valor de fato. E aqui é o DevOps Days, né, Matheus? DevOps Days Salvador, esse ano aí. Para quem conhece a galera DevOps aí, tá vendo Rafael Gomex, Camila Crispim, Jefferson da Linux Tips, comunidade em peso em eventos desse tipo aí, viu? Agile Trends, DevOps Days, participem. Beleza. E aí, André, com essa caminhada de 2 anos que a gente está galgando aqui, a gente errou bastante, aprendeu bastante, fica algumas dicas e lições que a gente tenta resumir aqui rapidamente, né? Pense grande mesmo, mas comece pequeno. Não dê um passo maior do que as suas pernas podem fazer. Não queira implantar DevOps de uma única vez na organização. Aqui na CETIC somos 75 pessoas, salvo engano. Seria um fracasso sem tentar mudar a cultura organizacional de 75 pessoas. Então, comece com um pequeno time, comece com um pequeno projeto, comece com uma POC. Perceba quem são pessoas que estão inclinadas a serem agentes multiplicadores dessa transformação. Isso é muito bacana. Uma outra dica é que a liderança precisa patrocinar a mudança. Não importa qual mudança seja, sem o apoio da liderança, a gente não anda. Particularmente, nós estamos muito contentes nesses últimos 2 anos, porque a gente teve um apoio muito forte, incondicional da nossa liderança. A gente espera que os próximos anos a gente continue
tendo esse patrocínio. Não se importe com a sopa de letrinhas, isso já é coisa cansada na comunidade. Não importa se é DevOps, DevSecOps, DevBDOps, NoOps, Banana Laranja Ops, não importa. Se as práticas que você quer implementar na sua organização, elas melhoram o relacionamento das pessoas, elas melhoram os processos internos e fazem você entregar mais valor, abrace essa técnica, não importa qual nome ela tenha. Comece pelos fundamentos. Não queira implantar o Scrum de vez, não queira botar o Kanban completo. Comece com uma daily, uma pequena cerimônia do Scrum. Comece com o Kanban no quadro mais simples que tem. Não queira implantar Istio, Kubernetes, se você ainda não conhece conceitos de microserviços, se você não sabe nem ao menos diferenciar um container de uma máquina virtual. Comece pelos fundamentos sempre. Não tenha medo de errar. DevOps, como são pessoas, você vai aprender a aplicar a cultura do blameless. Você vai falar muito de pós-mortem. A gente tem que aprender com os erros, porque a falha vai acontecer. O que importa é o quão rápido você falha, aprende e corrige os seus processos, certo? E não culpe as pessoas. A falha, 99% das vezes, está no processo. Então, organizações de alta performance estão antenadas a isso e em corrigir e melhorar os processos. Tecnologia não é tudo. Não seja o Java Boy, a Java Girl, que odeia o Ruby, o Python, o Go. Não seja o Dockerman, a Dockerwoman, que não pode ouvir falar em máquinas virtuais. A gente que é de TI sabe mais do que ninguém que tecnologia muda no estalar dos dedos. Não se prenda à tecnologia, se prenda a pessoas. Porque falar de DevOps é falar de pessoas, com pessoas e para pessoas. E é isso aí, galera. É o recado que o TRT5 quer deixar para vocês. Valeu! Valeu aí. Sensacional, cara. Nossa, primeiramente, antes da gente ir para a próxima, parabéns. Vocês têm muita governança em DevOps, vocês falam muito sobre cultura. Muito legal que às vezes fala sobre DevOps, a gente fala sobre as pessoas específicas, né? E não sobre a mudança como um todo de pensamento, de mindset. Parabéns, muito legal mesmo. O trabalho que vocês fazem aí é muito, muito inspirador, muito legal. Bom, agora a gente vai então para o pessoal do TRT da 11ª região, é isso? Isso, TRT-11. TRT-11, perfeito. Tá com vocês a bola então. Isso. Tem que ter o nível, hein? Tá ouvindo direitinho aí? Tá bem tranquilo. Ok. Boa tarde a todos. Aqui é o Rodrigo, né, do TRT-11. Né? Aqui também está o companheiro Gabriel, aqui do desenvolvimento do TRT-11, e o Daniel Augusto também, aqui da infraestrutura do TRT-11. Então, TRT-11 vai performar ficando no Amazonas e Roraima. A gente tem essas duas regiões aqui. E a gente vai iniciar a apresentação do DevOps aqui nesse regional. Vou compartilhar aqui. Apareceu aí, né? Bom, Sim, então, sim. Vou apresentar aqui a equipe, né? Essa é um pedacinho da equipe, né, que vai apresentar aqui. A nossa equipe hoje tem cerca de 10 pessoas no desenvolvimento e 3 pessoas na infraestrutura. Então, é o Rodrigo, Daniel e Gabriel. A gente vai tratar aqui sobre os problemas que a gente vinha enfrentando antes de começar a utilizar o DevOps aqui no regional, né? Algumas questões relacionadas principalmente à implantação, né, das aplicações, o tempo de implantação das aplicações para a produção, desenvolvimento e homologação. E a gente trouxe um pouquinho desse mundo que a gente conseguiu solucionar utilizando DevOps. Então, vou passar aqui a palavra para o companheiro Gabriel. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Gabriel. Né? Vou começar falando aqui um pouco dos problemas que a gente tem no tribunal. A gente está numa fase meio que embrionária, né, da implantação de DevOps e das boas práticas. E, bom, os principais problemas que a gente encontrou aqui, a primeira delas foi a questão de a gente ter desenvolvido diversos sistemas, né, que tinham diferentes tecnologias, por exemplo, aplicações que foram feitas em JSF, algumas aplicações mais legadas. E uma coisa que a gente reparou também é que tinha pouco reaproveitamento, né, de serviços, que fazia os códigos ficarem duplicados em sistemas separados. Por exemplo, a gente sempre tinha um sistema que tinha autenticação própria, cada sistema lidava com o armazenamento de arquivo de uma forma diferente, com a questão de enviar e-mail também de uma forma diferente. E, bom, aqui no TRT-11, né, a gente tem um recurso humano limitado.
No total, a gente tem uma TI que é relativamente pequena. E, por último, o último problema, né, que a gente vai querer focar aqui, né, é a questão da alta demanda de tempo e de recurso humano, né, para implantar as aplicações que a gente desenvolvia. Principalmente pelo fato de muitas etapas do processo de implantação ainda serem bem manuais aqui. E aí a gente começou a realizar o projeto de modernização, né, dos nossos processos de implantação aqui, e o objetivo é justamente reduzir o tempo de implantação das aplicações através da automatização dos processos com a utilização das boas práticas de DevOps. E aí, para a gente conseguir atingir essas metas de melhoria, a gente basicamente dividia as atividades no que tangia de desenvolvimento e da parte operacional do DevOps. E, bom, o primeiro foco que a gente tentou resolver foi a questão de padronização das tecnologias, né? A gente resolveu seguir o padrão do PJE, né, e o padrão do mercado também, para desenvolver aplicações web usando o padrão REST API, com o front-end usando o Angular, né, o Single Page Application, e o back-end a gente optou por utilizar o Spring Boot. Então, como eu falei, a gente está numa fase embrionária ainda, estamos migrando nossas aplicações atuais de pouco em pouco, gradualmente, e as tecnologias que a gente vai focar, por enquanto, seria front-end com Angular e o back-end com Spring Boot. Outro ponto também importante é a questão de padronizar a metodologia de versionamento das aplicações, porque até então, cada projeto com um grupo de desenvolvedores tinha seu padrão ali convencionado, né? E agora a gente resolveu também padronizar essa questão do versionamento. Então, atualmente, a gente definiu que, a princípio, teríamos 3 branches principais, né? Que é um padrão bem conhecido no mercado, o de Branch Master, o de Development e o de homologação. E aí nós também já estamos usando o GitLab para ter nossos scripts de integração contínua para facilitar essa parte de criação das imagens, né? Fazer um processo bem mais automatizado mesmo. Outro ponto importante foi a questão do levantamento, né, dos módulos que eram comuns em diferentes aplicações. Aí a gente percebeu que, bom, um módulo que é bem óbvio, assim, que está em quase todas as aplicações é o módulo de autenticação. Então, para fazer um módulo de autenticação reaproveitável, né, a gente resolveu usar o Keycloak para ser o nosso portal de acesso, digamos assim. Então, a gente está usando ele como nossa solução de single sign-on para nossas aplicações. Todas as aplicações vão ter autenticação passadas através dele. E aí esse é o nosso início dessa etapa de criação de microserviços para ser reaproveitado em diferentes aplicações. E a gente também está focando aqui na questão da acessibilidade e usabilidade, né? É um ponto que a gente está se inspirando baseado no projeto PJE, tentando seguir os mesmos padrões, né? De utilizar as tags HTML corretas nas aplicações para facilitar a questão dos leitores de tela, né? Conseguirem fazer a leitura para o usuário que tem algum tipo de deficiência. Passar aqui para o Daniel falar um pouco da questão de operacional. Boa tarde. Meu nome é Daniel, trabalho aqui na parte de infraestrutura e com esse projeto do início do projeto DevOps aqui no TFT11, a gente aproveitou muito também do que foi do padrão que está sendo definido nacionalmente da parte do PJE, que está usando Docker, Kubernetes, que foi o TRT20, que junto com o pessoal do CJT, que tocou iniciou esse projeto nacional, né? E que está em fase de implantação, mas já está com bons resultados. A gente resolveu seguir essa mesma linha, adotando o Kubernetes aqui para ser a gerenciar os nossos containers e a parte de como é que chama? Como é que eu posso dizer? Desculpa aí, pessoal, que eu sou meio nervoso para essas apresentações ao vivo, assim. Aí a gente
em conversa com a equipe de desenvolvimento, a gente precisava agilizar o processo de implantação, e o que a gente pensou inicialmente e que a gente está em processo de implementação ainda é o desenvolvimento. Ele faz os commits nas branches utilizando o GitLab, e dentro do Git, a partir do momento que ele reconhece que foi feito um commit, ele inicia uma tarefa para gerar o artefato dessa aplicação e gerar a imagem do Docker. Essa imagem ela fica armazenada no servidor Nexus, que é o que a gente achou como a melhor benefício assim, em questão de autenticação de usuário, o gerenciamento dos repositórios, que a gente pode usar tanto para Docker como para Maven, NPM. E logo após ele enviar as imagens para o Nexus, ele iniciaria o processo no Jenkins. O Jenkins ele está sendo utilizado para fazer o deploy dentro do Kubernetes, utilizando a imagem que foi gerada anteriormente. E ele seguiria as regras de acordo com a branch que foi feito o commit. Se foi para uma branch de desenvolvimento, ele subiria a aplicação em um dos nossos clusters de desenvolvimento ou de homologação, e a última parte do processo seria a implantação em produção. Vou passar para o Gabriel aqui. Bom, e o processo de DevOps que nós modelamos até o momento, né? Ele consiste basicamente dessas 3 etapas principais. A primeira etapa, a equipe de dev tem que informar para a equipe de operacional, né, quais são os parâmetros da aplicação, né, da imagem que vai ser gerada. Então, normalmente, a gente espera, né, que a gente vai desenvolver uma aplicação e o resultado dessa aplicação vai ser um artefato lá, uma imagem Docker, e essa imagem Docker vai ser implantada. E, normalmente, essa imagem Docker vai ter os parâmetros de configuração, e é eles que a gente vai informar, a princípio, para a equipe operacional. Então, a segunda etapa consiste em a gente fazer as alterações do código e fazer os commit e o push para o nosso repositório Git. E é assim que esse commit e o push for realizado, vai para a terceira etapa, que é onde o Git vai iniciar um processo para gerar os artefatos, né? No caso, a gente vai ter feito o nosso script de Continuous Integration lá no GitLab. E aí esse script vai ser responsável por gerar um artefato que, por exemplo, se for back-end, vai compilar o código do back-end, gerar um jar, e aí a partir desse jar a gente vai gerar nossa imagem Docker, e assim que a imagem for gerada, né, for salvo no nosso repositório Nexus, é disparado um webhook lá para o Jenkins, e ele que vai fazer o processo de implantação dessa imagem no cluster do Kubernetes, que depende do ambiente, né, pode ser implantado no contexto de homologação, no contexto de produção. E essa é a visão geral do processo que a gente modelou aqui. A princípio, é um processo que ainda está em etapa de testes, né? A gente ainda está relativamente recente nesse mundo de DevOps. E, bom, a gente tem muita coisa para fazer ainda, né? A gente acabou de ver a apresentação da RT5 e eles estão bem avançados, já falaram que tem muita coisa para eles fazerem, então imagina para a gente, né? Que está iniciando. E aí um dos pontos que a gente colocou como melhorias previstas, né, estava relacionado à questão de fazer, né, implantar essa cultura de ter testes automatizados, tanto no front-end quanto no back-end, que é algo que a gente percebe que é essencial, né, a gente tem que implementar esses testes, mas que infelizmente a gente sempre acaba postergando, né, por priorizar outras coisas no dia a dia. Também na parte operacional a gente queria melhorar essa parte de
de adicionar outras dependências, né, no nosso repositório Nexus, como NPM, para aumentar a velocidade, né, da geração das imagens. Atualmente está só com a parte do Maven, das dependências do Maven, ficando em cache no nosso repositório Nexus local. A gente também acabou percebendo agora há pouco tempo que uma outra melhoria que a gente também está querendo implantar aqui é a questão do controle de logs, né? Usando o Elasticsearch, usando alguma Logstash para ter uma ideia melhor, né? Fazer essa rastreabilidade dos bugs. E nessa parte do log, essa melhoria que a gente pretende fazer é a questão da padronização dos logs da aplicação para dar melhores informações e métricas da aplicação no momento que acontece determinado erro, para que a gente possa tomar ações com o menor tempo possível e, dependendo do erro, poder automatizar a correção, se for um erro já conhecido, ou um erro que possa acontecer com uma frequência, por exemplo, um lock no banco de dados, que pode acontecer em determinado momento, e a partir do momento que o sistema identifica esse tipo de situação, ele já pode startar um aviso para a equipe, ou, dependendo, passar um log mais detalhado do momento que aconteceu esse erro, né? E basicamente essa as pendências, as melhorias que a gente está querendo implantar aqui. E bom, é isso, né? Obrigado. Obrigado. A gente está iniciando, né? Então, isso é a ponta do iceberg. Tem muita coisa ainda para aprender e implantar, né? E principalmente o que eu vejo hoje é assim, que nem o pessoal do TRT5 falou. Você vai errar, mas o erro vai te gerar um aprendizado muito importante para que esse serviço que você está disponibilizando para as pessoas fique cada vez com uma qualidade melhor, né? Então é isso. Perfeito, muito bom. Concordo com a tua visão. Você precisa vivenciar a parada para você conseguir criar experiência para tomar decisões, se é a melhor ferramenta, se é a melhor abordagem, né? E é por isso que é legal esse evento que a gente faz, porque daí você acaba pegando experiência de outros, testando, compartilhando a tua experiência. Então isso é bem legal. Parabéns aí para vocês aí pelo trabalho. Inclusive vocês fizeram 15 minutos certinho, assim, foi bem legal. Parabéns aí também por isso. Foi tipo na lata. Bom, temos mais um pessoal do TRT19 que também vai compartilhar um pouquinho como é que eles estão lidando com o DevOps por lá. Pessoal, estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Está um pouquinho alto, mas está dando para ouvir legal. Tá. Se conseguir diminuir aqui, só um minuto. Tá muito alto mesmo ou dá para ficar assim? Tá, dá para ficar assim, sim. Pronto. Meu nome é Rafael, TRT19, estou com ingresso aqui da parte de desenvolvimento. Nós não fizemos nenhuma apresentação porque achávamos que a ideia era só compartilhar mesmo a fala. Então, peço desculpa aí, porque o pessoal colocou um nível muito alto para a gente. Mas eu vou contar aqui um pouco da nossa história e para poder passar para vocês aí como é que nós estamos. Muito do que o Matheus falou realmente é verdade, assim, quase não, tudo na verdade. O DevOps aqui entrou de uma forma meio empírica, vamos dizer assim. Tinha muito problema de entrega. O pessoal da desenvolvimento reclamava muito da infraestrutura, principalmente de mim, porque eu sou o equipe aqui, sou eu que tomo conta da parte de toda a aplicação web do tribunal. Então, ficava uma demanda muito grande em cima de uma pessoa só. Então, tirava férias, não tirava. Ficava doente, não ficava. Porque tem que trabalhar de casa, tem que fazer alguma coisa, então ficava muito complicado. E aí, ele começou aqui com pequenos etapas, né? Primeiramente, ele começou a trabalhar na parte de containers. Até antes mesmo de Docker. Nós usávamos aqui o OpenVZ,
que é uma solução anterior ao Docker, para poder tentar aumentar o tempo de criação entre aspas, máquinas virtuais, né? Porque a gente recebia uma máquina virtual pré-pronta, tentava fazer algum ajuste e esse tempo demorava muito para chegar na mão do desenvolvedor. E aí começou com essa ideia de templates, desse OpenVZ, que ele trabalha com a ideia de templates, já pré-montados para poder a gente ter uma entrega pelo menos um pouco mais rápida. Só que ainda, aí vou botar outro problema, que é a questão a minha máquina funciona, na infra não funciona. Né? Então, isso é uma dor de cabeça. Já briguei muito com esse cara aqui do lado por causa disso, com outros colegas também, entendeu? E aí foi que começou a parte de DevOps com o Docker. Iniciamos aqui o Docker no tribunal, com o Swarm, né? Primeiro foi a parte standalone, como o próprio Matheus falou, começa pequeno, porque você aprende o processo e vai evoluindo. Então, começamos com o Docker standalone, pegamos uma aplicação que era VM, transformamos em Docker, containerizamos, né? E começou a trabalhar. Ficou mais fácil de subir, parar, fazer os testes. E aí evoluímos para o Swarm, mas ainda permanecia. Por quê? Porque o desenvolvedor fazia da máquina dele, compilava, mandava para a gente o O, quando ia rodar não funcionava. Então, para a gente acelerou o processo, porque a gente chegava no O e rapidamente já subia, pelo menos iniciava o processo para subir o O, mas ele não funcionava. Então, faltou a parte aí do dev. E aí a gente começou a trabalhar. Então, ele começou a tentar implantar essa parte de Docker também para o desenvolvimento, né? Tentando mostrar para ele como é que funcionava, como é que poderia ser trabalhado. A questão da padronização do servidor de aplicação foi importante. Nós não temos aqui a padronização muito boa, mas melhorou. Tínhamos aqui, então, que é 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De voz 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, assim, ficava impossível trabalhar desse jeito. Né? Então, chegamos a alguns denominadores comuns, certo? E aí começou esse processo. Então, inicialmente, trabalhava chamando de arquivos mesmo. O colega colocava o O no servidor de arquivos, eu com o script ia lá, lia esse servidor, esse arquivo, versionava esse arquivo para fazer o build da imagem e subir para o container. E aí fazia alguns testes básicos para ver se isso aí funcionava. Ao funcionar, ele ligava. Ao não funcionar, ele mandava algumas mensagens de erro e aí voltava para o desenvolvedor poder tentar resolver. Só que também ficava um pouco engessado porque ainda estava bem caseira a solução. Foi aí que ele começou a implantar outras soluções na parte de dev, mesmo com a parte do Git, e já deu uma melhorada bastante na parte do código. O pessoal começou a usar, quer dizer, algumas pessoas estão usando o Git, não todas ainda, e aí começou a trabalhar com as pipelines, ou seja, o desenvolvedor faz um push no repositório, esse push dispara uma pipeline, e aí tem todo um processo. Não, logicamente, igual ao TRT5, que é muito, muito bom mesmo. Parabéns aí para vocês. Mas aí está chegando ainda pelo menos para a gente que está funcionando. Ele faz, pega o código do desenvolvedor, pega as informações que ele coloca, joga isso com a imagem, insere no cluster e começa a fazer o deploy. Se o deploy funcionar, bem, sobe, senão ele volta à versão anterior, na parte do rollback. E assim é o nosso processo aqui hoje. Ainda está um pouco aquém do que poderia ser. Então, foi importante esse encontro aí com o pessoal para poder ver essas necessidades, ver as ferramentas sendo utilizadas, para poder melhorar. O nosso problema aqui também é a falta de equipe. Nós somos um TRT pequeno. Né? Como eu falei, só tem eu aqui agora. Recentemente chegou uma colega para poder ajudar na parte de infraestrutura de aplicações, e o seu desenvolvimento agora está se reestruturando, está tendo uma parte de controle, né? Entrando também a parte de metodologias ágeis para poder esse experimento fluir um pouco mais e melhorar nossas entregas, né? Porque realmente estava bem complexo isso daí. Você falar alguma coisa mais sobre o momento? Só dizer que assim, uma característica que talvez os outros tribunais também estejam sentindo, e a gente está sentindo muito, é que a gente tem desenvolvido cada vez menos aplicações do zero e a gente tem trabalhado mais com sistemas nacionais. E com isso a nossa demanda de desenvolvimento diminuiu, mas a demanda de manutenção aumentou muito,
e a demanda de implantação de novos sistemas, que recai sobre o Rafael e sobre a equipe dele aí, aumentou bastante também. Então, a gente tem demandado muito dele, e esse trabalho de evolução que ele tem feito, de melhoria de metodologia e de ferramentas, tem sido muito importante para poder a gente evoluir junto, porque basicamente o que a gente precisa fazer hoje em dia é implantar sistemas. Cada dia chega um WR novo para a gente implantar, cada dia é um sistema novo que a gente tem que colocar no ar. E a gente depende muito da infraestrutura, e por isso a gente está tentando afinar essa parceria aí cada vez mais. Aos pouquinhos está aqui capturando alguns, né? Eu trouxe o Denison, tem um colega também que está entendendo que esse processo é um processo válido, né? Então a gente está aos poucos pegando essas pessoas para poder conseguir implantar 100% do tribunal e todo mundo trabalhar da mesma linha. É difícil porque é cultura, né? Algumas pessoas não estão acostumadas com esse tipo de trabalho, ainda querem desenvolver a máquina dele da forma dele, não querem usar algumas ferramentas, algumas técnicas, mas aos poucos a gente vai conseguindo quebrar essas barreiras, né, mostrando que a parte da DevOps bem implantada, pelo menos o que tiver implantado, estiver bem feito, vai dar resultado. E, pessoal, é isso aí. Desculpa aí não ter a apresentação, mas é porque a gente não tem tanta coisa assim para mostrar. Mas a nossa ideia é caminhar junto com vocês aí, certo? Obrigado aí, tudo de bom. Que isso, não tem problema não ter usado slides, a ideia de slides realmente só para dar um apoio, mas vocês desenvolveram bem aí. É aquele ponto mesmo que comentamos nas outras duas, né? Tudo diz respeito à cultura, né? Vocês estão implementando uma cultura de DevOps, então isso é bem legal. Parabéns aí pelo trabalho de vocês. Então, pessoal, a gente já concluiu as 3 talks. Agora é aquele momento onde um TRT pergunta para o outro, alguém que tiver dúvida manda no chat, a gente repassa, ou se todas as dúvidas já forem sanadas, a gente encerra o evento. O que vocês têm aí? Mandem no chat ou abram a câmera. Ô Luiz, eu acho interessante aí, acho que o pessoal do 19 pode falar um pouquinho, né? Falar do projeto do PJE, que é o nosso principal sistema, né? O sistema da Justiça do Trabalho, que ele está passando por uma grande reformulação, né? Pelo menos na parte de infraestrutura. Né? O grande trabalho que os 24 tribunais têm em manter o sistema rodando, em compliance de configuração, etc, etc. E agora o PJE, o pessoal fez um trabalho piloto excepcional em containerizar uma aplicação difícil e passado por muitos erros, muitos acertos aí, mas é case de sucesso, né? Acho que a galera do 19 podia comentar um pouquinho aí. Sim, Matheus, é isso mesmo. Tá ouvindo? É exatamente isso. Essa mudança do CJT para poder colocar o container foi excelente, porque eu mesmo já não estava aguentando mais fazer aquele manual de infra, cara. Não suportava mais. Não tinha condições mais. Equipe para isso era impossível. Eu até comecei um projeto, por minha conta mesmo, sofri por isso, de containerizar o PJE sem estar oficialmente containerizado, entendeu? Sofri bastante aqui, levei lapada, mas era o que para mim funcionava. Eu tinha pelo menos um trabalho uma vez. E não repetir esse trabalho quando precisar criar os outros ambientes. Não tinha uma cultura de usar ferramentas de gerenciamento de configuração, eu não usava Ansible, não usava Puppet. Então, era meio que script e tal, isso ficou um pouco prejudicado para mim. Então, ele começou com esse trabalho. Eu lembro que até em 2017, eu fiz uma apresentação lá no encontro, que eu mostrei como subir o PJE em containers. E aí o pessoal gostou da ideia e aí foi evoluindo. Aí o TRT20 pegou esse projeto e desenvolveu de uma forma fantástica, colocando o Kubernetes, que é importante a gente padronizar. Como o Daniel falou aí, já está com o Kubernetes lá. Eu tenho 2, eu tenho o Kubernetes, tem o Swarm, mas estou migrando o Swarm para Kubernetes. Porque, como eu vou repetir o que eu falava na implantação do PJE VM que eu fazia há muito tempo. São 24 TRTs, são 24 problemas, e cada um com uma solução diferente. Ou seja, com a parte de containers, é um problema só, gigantesco, mas agora tem 24 cabeças para resolver. Daniel mesmo, junto com o pessoal do TRT15, está fazendo a solução de automatização da instalação do PJE junto com o deploy. Trabalho excepcional.
porque melhorou bastante com o PJE vindo para containers, mas aí criou um outro probleminha, que é o deploy. O deploy ainda é um pouco manual. Então, assim, é bem melhor do que estava, com certeza, não estou reclamando, mas ainda precisa muito melhorar, né? Porque você precisa colocar a sua especificação em cada arquivo e tal, são muitos arquivos, são muitos módulos, muitas dependências, e sem automatização acontecem muitos erros, como aqui estava acontecendo. Então, o trabalho que o pessoal está fazendo é excelente e vai melhorar ainda mais para os estudantes que não tem o PJE em Kubernetes. Só em colocar já vai dar uma ajuda bastante, porque o trabalho que tem de fazer aquele manual é feito pelo CJT. A gente só vai colocar as imagens para rodar. E aí, o outro trabalho que vai vir de automação do deploy do pessoal do TRT1 com o TRT15 vai fechar o projeto de forma excepcional. Então, é isso que eu tenho para falar aí do PJE. Valeu. Algum comentário, Matheus? Não, acho que é isso. É um projeto, né, que eu acho que recebeu até a alcunha de infraágil, né, pela galera que fez o piloto. Aí tem muito isso que a gente... vamos pegando a história do tempo, né? Para quem acompanha, a infraestrutura ágil tem um pouco na comunidade a galera diz que é um anti-pattern de DevOps, que não precisava surgir esse termo, né? Que na verdade é um pensamento, ele tem que ser voltado ao DevOps, mas assim, você tendo consciência, né? Não importa aquela coisa que eu disse, a sopa de letras. Eu acho que a infra da Justiça do Trabalho se posicionou, né, legal em tentar organizar o problema, em tentar ter um problema só para ser resolvido de forma distribuída por todo mundo, e agora é expandir, né? É dizer que estamos prontos aqui para chamar também as equipes de desenvolvimento de todos os tribunais, a galera que desenvolve o sistema, e tentar quebrar esses silos, né? Quebrar esses muros que devem existir em todos os tribunais. Porque é aquela questão, quando o sistema cai, a culpa não é da operação, a entrega também é do desenvolvimento. O desenvolvedor ele tem que ser acordado 3 horas da manhã também, não só o cara de operação, porque o sistema caiu. É aquele senso de empatia, de responsabilidade que o DevOps traz, né? Ô, Matheus, só acrescentando também mais um conceito que eu acho que é novo, que pelo menos para mim é novo, assim, eu estou há algum tempo trabalhando, mas estou vendo a evolução, é a infraestrutura como código. Nossa infraestrutura vai, assim, a minha já está, a sua já deve estar, mas dos também vai acontecer. Vai virar código, vai ser versionado, ou seja, eu tive que aprender a Git, eu não sabia nada de Git. Eu tive que aprender Git como desenvolvedor, porque todo o meu código está no Git agora. Rafael, isso é importantíssimo. É uma das bases, né, do DevOps, e assim, programar, desenvolver é para qualquer um, não é para o desenvolvedor. O cara de infra hoje não arranja emprego no mercado privado se não souber programar, se não souber um pouco de Ruby, ou Python, ou Go. Não adianta. E infraestrutura como código, como o Rafael disse, por exemplo, a gente aplica aqui, a gente começou com Vagrant, né, homogeneizando os ambientes de infra de desenvolvimento. Hoje todo mundo aqui está usando Docker, tem um Vagrant aqui ainda solto, mas a gente vai deixar o Vagrant morrer, porque o Docker hoje é padrão de mercado. Mas hoje a gente desenvolve, a gente faz code review, a gente tem estrutura de merge request, pull request em infraestrutura, não é em desenvolvimento. Hoje a gente faz pair program em desenvolvimento, desenvolvendo código de infra. No nosso caso, a gente usa o Ansible. Mas tem Puppet, Chef, Docker, o próprio Docker, né, para escrever Dockerfile, etc. Né? A ferramenta não importa. Né? Eu queria agradecer aí aos colegas do TRT11 e TRT19 por terem topado compartilhar a experiência de vocês aí. Foi muito bacana ouvir o trabalho que vocês estão fazendo aí. Né? Rafael, aí, parabéns pelo trabalho. Você sozinho aí, cara, tendo esse esforço hercúleo aí no TRT19, meu velho. Rapaz, você... show de bola. Assim, aqui também... galera de infra aprendendo a programar e, assim, nós lá do desenvolvimento, a gente tem tentado entrar nessa atividade em conjunto, então a gente está trazendo essa parte do conhecimento de fazer Dockerfiles lá para o desenvolvimento. Então, uma coisa que eu, assim, particularmente tenho uma preocupação muito grande assim, o mesmo software que está rodando na nossa máquina, ele rode igualmente no ambiente de homologação, no ambiente de produção. Então, eu acho que o Docker, ele veio muito, pelo menos na minha visão, ele veio atender perfeitamente essa parte,
que a minha ideia é assim, a mesma imagem que a gente vai fazer lá no desenvolvimento para rodar na nossa máquina, seja a imagem que vai para o ambiente de produção e vai rodar igualmente, só trocando os parâmetros. Então, lá, a gente, além de desenvolver a parte do código, a gente tem também trabalhado na construção dos Dockerfiles lá dos sistemas que a gente tem feito aqui, tá? E assim, o colega Sávio, lá do TRT18, postou uma pergunta no chat aí, né? Perguntando como é que fica a questão da segurança nessa parte aí de entrega. Assim, eu acho que, como eu falei na apresentação, a gente tem que envolver toda a equipe de TI mesmo, quando a gente vai iniciar um projeto de desenvolvimento, acho que não só o pessoal do servidor de aplicação, mas também chamar o pessoal de segurança, chamar o pessoal de banco para conversar desde o início, para tentar identificar os possíveis pontos de falha, os possíveis pontos de falta de segurança, o que pode ter um possível ataque. Assim, uma coisa que a gente está aprendendo a fazer, né? Eu acho que o que o Matheus falou é muito acertado, assim, quando ele fala que a gente vai errando e vai aprendendo e não pode ter medo de errar. Eu acho que como a gente tem vindo num processo relativamente recente da migração, né, dos sistemas legados, que a gente não tinha muitas das preocupações que a gente tem hoje nos sistemas web que estão rodando aí, com essa parte de segurança, invasão e ataques, né? Então, é uma coisa que a gente vem aprendendo a lidar ao longo do tempo, a gente tem errado algumas vezes e tentando corrigir e melhorar durante o processo. Eu acho que uma visão que eu tenho hoje é de envolver toda a TI, né, nesse processo, para o pessoal que tem a equipe que tem expertise na área de segurança possa também colocar a parte dela, o pessoal de banco, o pessoal de aplicações, o pessoal de redes, de firewall, que cuida do firewall. Então, a ideia eu acho que é nesse sentido, sabe, que a gente estava colocando, mas assim, é um processo que está ainda em fase de aprendizado aqui pela nossa equipe, né? Só complementando também o André, né, que essa pegada mesmo, eu particularmente não gosto de DevSecOps, é aquela coisa que eu falei de sopa de letrinhas, né? Tudo bem que até o John Willis, que é um papa aí do DevOps também, ele tem um bom artigo falando da importância do termo DevSecOps, mas é aquela coisa, segurança não vem depois, segurança está presente em todo o processo. E é uma coisa, desenvolvimento seguro de software, isso é cultura, isso é cultura. Então, assim, o desenvolvedor, ele tem que aprender a desenvolver software de forma segura. A operação, ele precisa saber configurar, subir, manter uma aplicação de forma segura. É processo que a gente está falando. Hoje, por exemplo, aqui a gente tem um escritório de segurança, tudo bem, mas uma equipe aqui que a gente tinha de controle de segurança de informação, ela foi desfeita porque a segurança hoje ela tem que estar obrigatoriamente em todas as equipes de operação da infra. Hoje o pessoal de infraestrutura e segurança, de redes, de perímetro, cuida da segurança. Hoje a gente de servidores de aplicação, é nosso dever cuidar da segurança de servidores, pentest, firewall de host, etc, etc, etc. E os desenvolvedores precisam aplicar desenvolvimento seguro de software. Agora, isso é cultura porque, desde a época da faculdade, por exemplo, o professor já ensina a gente mal. Isso eu aprendi até com um colega de segurança aí. E o professor lá na faculdade faz o quê para você? Desenvolva, que eu vou dar as entradas do jeito certo para você testar o seu trabalho final de curso. Pô, você está orientando o cara a desenvolver sem pensar em segurança. Um professor lá, para um trabalho, ele devia querer que o cara desenvolvesse orientado à segurança, esperando qualquer tipo de entrada, qualquer tipo de invasão, qualquer tipo de vulnerabilidade em seu sistema. É um pouco cultural. Muito bom. A pergunta que a gente tinha aqui realmente era sobre a questão de segurança. Acho que não apareceram mais perguntas. Deixa eu só conferir aqui. Acho que seria isso então, pessoal. A gente passou um pouquinho do horário previsto do evento, mas eu acho que valeu a pena. Foi muito legal. A gente debateu não só cultura, mas também ferramentas, formas de implementar. E eu espero que esse evento aí tenha sido uma boa ferramenta de comunicação entre os TRTs para a gente implementar. Acho que o Rafael está vindo aí. Tem alguma pergunta aí do auditório, Rafael? Tem não. Do Liu? Não, tem não. Tudo ok. Não tem? Todo mundo, tá todo mundo de parabéns, agradecer a presença de... Eu vi que tem vários regionais presentes aí. Acho que a gente conseguiu implementar essa cultura. Acho que está todo mundo me ouvindo, não está? Sim, sim, estamos. Conseguir implementar essa cultura de
colaboração entre os regionais, acho que é bastante importante. Acho que esse evento espero que seja o primeiro de muitos. Caso algum regional que esteja aí presente queira sugerir algum tema para poder a gente propor a nova mesa com algum tema específico, eu acho que é legal isso, a gente tentar unir todos os tribunais, todas as TIs do tribunal, para a gente conseguir dar resultado melhor como todo e deixar de fazer cada um a mesma coisa. Ou fazer todo mundo fazer a mesma coisa com foco no seu regional, e fazer um negócio para todo mundo. Eu acho que a proposta é exatamente essa. Queria agradecer o TRT5, né, André e Matheus toparam essa proposta de mesa redonda virtual. TRT11 e TRT19 colaram junto, então muito obrigado também. E aí, e a Impulso por ter proporcionado o ambiente para poder isso acontecer. Perfeito. Fazendo aí as palavras do Rafael as minhas, agradeço também todo mundo por ter participado. A gente teve aí uma taxa bem pequena, uma ou outra pessoa que acabou saindo, mas voltou depois, então legal que todo mundo curtiu o tema. Essa é uma métrica que a gente sempre olha, né? Se o pessoal começa a sair é porque ninguém está gostando, se o pessoal fica é porque o tema foi legal e o pessoal gostou bastante. Então, parabéns. Como o Rafael falou, essa sala que a gente está utilizando aqui, toda a estrutura que a gente tem de inscrição, compartilhamento, enfim, do evento, a gente gosta de colocar à disposição da comunidade. Então, se vocês realmente tiverem outros temas, quiserem envolver outros TRTs, talvez outras pessoas que você conhece de outras empresas e tal, e trazer esse conteúdo, pode contar com a gente que a gente vai ajudar a organizar e fazer isso de uma forma bem legal. Beleza? Assim que o vídeo estiver pronto, dentro de algumas semanas, que daí vai para o nosso time aqui de edição, coloca a vinheta, corta alguma falha de áudio, enfim, alguma coisinha assim, dá uma editada e coloca lá no YouTube, eu vou encaminhar para todos vocês por e-mail, também compartilhar na comunidade para vocês poderem estar distribuindo aí, beleza? Fiquem antenados aí nas próximas novidades, para quem já faz parte da comunidade, a gente já está divulgando faz um tempo, a gente vai ter no dia 6 de novembro outra meetup sobre Kotlin, então se vocês tiverem interesse, aí eu também vou encaminhar para vocês o link aí, tá bom? Beleza? Muito obrigado, boa tarde para todo mundo, até mais, parabéns para todo mundo.